As paredes brancas do hospital pareciam desbotar diante da sentença que atravessou o ar como um golpe seco. Seu filho tem apenas 7 dias de vida. O som do monitor cardíaco ecoou como um relógio quebrado, e o mundo de Felipe Lemes, milionário, homem de números e controle, desabou sem aviso. O rosto dele endureceu, mas os olhos denunciaram o que a boca não conseguia conter: pavor, incredulidade e o tipo de dor que não se compra alívio. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O silêncio que se seguiu foi mais cruel que a notícia. A voz do médico continuava distante, técnica, como se estivesse falando de um relatório e não de uma criança de 7 anos. O corpo do João não responde mais. É questão de dias, repetiu ele sem emoção. O relógio da parede marcava 17h42, o mesmo horário em que 3 anos antes sua esposa havia morrido num acidente. O tempo parecia zombar dele, lembrando que nem todo poder é suficiente para deter o inevitável. Felipe ficou parado, as mãos trêmulas segurando a pasta de exames como se fosse o último pedaço de chão. No reflexo da janela, via o rosto pálido e cansado, o terno impecável destoando da alma em ruínas. Lá fora, o dia caía em tons de cinza e a chuva começava a riscar o vidro como lágrimas atrasadas. A enfermeira Irene, discreta, observava de longe. Ela já tinha visto homens caírem por muito menos. Naquele instante, o empresário que dominava mercados e startups se sentiu menor que o menino deitado na cama. Pela primeira vez, não havia planilha, investimento ou remédio que pudesse corrigir o erro do destino. O mundo inteiro se resumia ao som frágil da respiração de João e ao tic-tac do relógio que insistia em lembrar 7 dias. Naquela noite, Felipe não voltou para casa. Ficou sentado na cadeira de hospital, imóvel, observando o filho dormir entre fios e máquinas que piscavam como pequenas estrelas artificiais. A cada respiração de João, ele contava o tempo sem perceber. 7 dias, 7 chances de tentar não enlouquecer, 7 oportunidades de se culpar por tudo que deixou para depois. A chuva caía lá fora com uma constância quase hipnótica, lavando o vidro da janela que separava o mundo dos vivos do mundo dos que estavam partindo. Dentro do quarto, o ar cheirava a remédio e a medo. Felipe tinha o rosto marcado pela exaustão e pelos anos em que acreditou que amor era proteger, mas nunca soube proteger de verdade. No canto da cama havia um desenho feito por João. 2 bonecos de mãos dadas, um sol grande e torto acima deles. Felipe olhou para aquilo como se fosse uma lembrança viva. O menino havia desenhado quando ainda conseguia segurar o lápis com firmeza. Agora, a força nas mãos era pouca, mas o brilho nos olhos ainda aparecia de vez em quando. Aquele brilho que fazia Felipe se perguntar onde é que tinha se perdido como pai. Ele lembrava da risada de João no quintal, da forma como ele imitava a mãe cantando desafinada, da voz pequena pedindo só mais 5 minutos antes de dormir. Tudo isso agora parecia distante, quase inventado pela saudade. As horas passavam lentas. Irene entrava às vezes, ajeitava os lençóis, trocava o soro e saía em silêncio. Sabia que qualquer palavra soaria inútil. Felipe tentava ler relatórios no celular, talvez por instinto, talvez por desespero. Era a única forma que conhecia de se sentir no controle, mas nada fazia sentido. Os números embaralhavam, as letras flutuavam na tela. Ele desligou o aparelho e ficou olhando o filho. A pele pálida, as bochechas afundadas, o corpo pequeno cercado de tubos. Era como se a vida estivesse sendo sugada aos poucos e ele não pudesse fazer nada além de assistir. Na manhã seguinte, o médico voltou com o mesmo semblante neutro.
Explicou que o corpo estava reagindo cada vez menos aos estímulos e que o coração começava a demonstrar sinais de fadiga. Felipe ouviu tudo em silêncio. O som das palavras batia em algum lugar dentro dele e voltava oco. Quando o médico saiu, ele se levantou, foi até a janela e ficou observando o nascer do sol, sem saber se aquilo era consolo ou zombaria. Lembrou-se da esposa, do sorriso dela quando dizia que o filho seria a parte mais bonita do mundo deles. O acidente ainda o perseguia em sonhos, com o barulho dos freios e o vidro estilhaçando. 3 anos e ainda era como se tivesse acontecido ontem. Durante o almoço, Irene insistiu para que ele comesse alguma coisa. Trouxe café e pão quente, mas o cheiro o enjoou. Ela tentou conversar, falando sobre fé, sobre coisas que ele fingia não ouvir. Às vezes a gente só precisa parar de lutar contra, ela disse, quase num sussurro. Ele respondeu com um olhar vazio, como quem já desistiu de entender. À noite, João acordou e pediu para que o pai contasse uma história. Felipe não sabia mais inventar. Então disse apenas: "Quando você melhorar, a gente vai no parque, tá?" O menino sorriu, cansado, os olhos semicerrados. "No das Mangabeiras?" perguntou. Felipe assentiu. "No das Mangabeiras. O mesmo onde eu brincava quando era pequeno." A voz dele falhou, e ele virou o rosto para esconder as lágrimas. João, adormecendo, sussurrou algo quase inaudível. "Eu quero ver o vento lá, pai. Dizem que ele faz cócega nas árvores." Felipe ficou olhando o filho até o amanhecer. Aquele quarto já não era um hospital. Era um confessionário silencioso. Cada beeping das máquinas era uma oração não dita. Ele começou a se perguntar se ainda havia alguém ouvindo. Lembrou-se de quando a esposa dizia que Deus habitava nas coisas pequenas, nas risadas, nos gestos, no vento, mas ele nunca acreditou. Depois que ela se foi, apagou toda a ideia de fé. Vivia preso à lógica, à razão, à busca por soluções que pudessem ser compradas, calculadas ou explicadas. Agora, diante da fragilidade do filho, percebia o quanto isso era inútil. Nenhum dinheiro no mundo poderia impedir o inevitável. Nos dias seguintes, ele se tornou uma sombra dentro do hospital. A barba cresceu, os olhos afundaram e os passos ecoavam pelos corredores como os de um homem que já tinha desistido antes da hora. Os funcionários o cumprimentavam em silêncio, com aquela piedade disfarçada de respeito. Felipe passava as horas sentado ao lado da cama, segurando a mão do menino e tentando fingir que ainda sentia calor ali. Às vezes, João abria os olhos e sorria, fraco, e isso bastava para quebrar o que restava de resistência. Em certos momentos, o pai pensava em pedir um milagre, mas logo engolia o impulso. Ele não acreditava em milagres. Uma tarde, Irene o encontrou chorando encostado na parede do corredor. Não disse nada, apenas ficou ali, de pé, perto o bastante para que ele soubesse que não estava sozinho. Felipe limpou o rosto e voltou para o quarto. Pegou o desenho do filho e guardou no bolso do paletó. Era como carregar uma parte dele, um amuleto que doía. Sentou-se outra vez e segurou a mão de João, fria e leve como papel. "Filho, o papai está aqui", murmurou. "E vai ficar aqui, tá bom?" João respondeu apenas com um leve aperto de dedos, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar o peito de Felipe em 1000 pedaços. Pela primeira vez em anos, ele desejou trocar de lugar. Desejou sentir aquela dor no próprio corpo, se isso pudesse manter o menino respirando. Olhou para o teto branco e ficou ali, imóvel, esperando qualquer sinal. O relógio seguia marcando o tempo como uma sentença. 6 dias. E o homem que tinha tudo já não sabia o que pedir, o que fazer, nem em quem acreditar. Na manhã do 6º dia, o hospital estava silencioso demais. Felipe dormia sentado na poltrona, o corpo curvado e a cabeça pendendo para o lado. O som constante das máquinas era o único sinal de que o tempo ainda passava. Irene entrou devagar.
trazendo o cheiro suave de café fresco e um olhar que misturava ternura e urgência. Ela observou o homem exausto diante do filho e hesitou antes de falar. Senhor Lemes, talvez fosse bom João sair um pouco hoje. O sol está bonito lá fora. Felipe levantou o olhar com dificuldade, como se tivesse esquecido o significado da palavra sol. Sair? Repetiu, a voz rouca. Ele não pode nem ficar sentado por muito tempo. Irene pousou a bandeja na mesinha ao lado e respirou fundo. Eu sei, mas às vezes o corpo precisa lembrar que existe vida além dessas paredes. Ele está pedindo para sentir o vento. Felipe olhou para o menino que dormia sereno, o rosto levemente voltado para a janela. Lembrou-se da noite anterior, da frase sussurrada com voz quase sonhadora. Quero ver o vento, pai. O pedido voltou como um soco suave, e algo dentro dele se moveu. Irene percebeu a hesitação e completou. Posso conseguir uma autorização para levá-lo de cadeira de rodas até o jardim. Vai ser rápido, só uns minutos. O médico não precisa saber, se o senhor preferir. Ela sorriu, e por um instante ele viu ali o mesmo tipo de coragem que sua esposa tinha. Algumas horas depois, Felipe empurrava a cadeira de rodas pelos corredores, guiado pelo som distante de crianças brincando do lado de fora. O rosto de João estava coberto por uma manta leve, e os olhos dele piscavam devagar, sensíveis à luz. Quando saíram pela porta principal, o ar fresco da manhã os envolveu como uma bênção. Felipe sentiu o cheiro de terra molhada, o som dos passarinhos, o murmúrio da vida comum lá fora. E percebeu o quanto havia esquecido dessas pequenas coisas. No caminho até o estacionamento, Irene caminhava ao lado deles, atenta. O Parque das Mangabeiras não é longe. O senhor acha que aguenta dirigir? Felipe respondeu com um aceno discreto, tentando esconder a voz embargada. Ele merece um último passeio. O trajeto foi silencioso. Dentro do carro, o som do motor parecia um coração batendo. Felipe olhava o retrovisor de tempos em tempos, observando o filho dormindo, com o rosto iluminado pelos reflexos das árvores. O caminho até o parque era o mesmo que ele fazia quando criança, sentado no banco de trás do carro do pai. Lembrava-se da sensação do vento batendo no rosto, da liberdade sem medo, do mundo parecendo infinito. Agora, tudo parecia mais estreito, como se a estrada soubesse o que estava por vir. Quando chegaram, o sol já começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. O parque estava quase vazio, só alguns casais caminhando e uma criança soltando pipa. Felipe estacionou o carro e desceu com cuidado. O som das folhas sob seus pés o trouxe de volta para a infância. Ele respirou fundo e abriu a porta de trás. João abriu os olhos lentamente e sorriu, fraco, mas sincero. Pai, o vento está aqui. Está sim, filho, respondeu, tentando segurar a emoção. Felipe empurrou a cadeira pela trilha principal, passando pelas árvores altas e pelo cheiro de eucalipto. Cada passo era um esforço para não desabar. João olhava tudo com fascínio, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. O vento balançava seus cabelos finos e o fazia rir baixinho. Ele faz cócega, pai, disse rindo. Eu te disse. Felipe se inclinou e beijou a testa do filho, sentindo a pele quente sob os lábios. Irene os observava a alguns metros de distância, discretamente, tentando conter as lágrimas. Viu quando Felipe se ajoelhou diante da cadeira e ficou olhando o menino com a expressão de quem tenta gravar cada detalhe na memória. O sorriso, os olhos, o som da risada. Era como se ele quisesse aprender o rosto do próprio milagre antes que o tempo o apagasse. De repente, uma bola velha e murcha rolou até os pés de Felipe. Ele olhou para o lado e viu um menino correndo descalço na grama. Tinha cerca de 9 anos, moreno, magro, o cabelo desgrenhado e um olhar curioso. Parou diante deles, respirando ofegante, e sorriu. Desculpa, tio. A bola fugiu. João riu. Pode pegar.
Obrigado, respondeu o garoto pegando a bola com as mãos pequenas e sujas. Quando olhou para João, perguntou com simplicidade: ele está dormindo? Felipe respondeu quase num sussurro: tá cansado. O menino observou João com atenção e, num gesto espontâneo, segurou sua mão. João abriu os olhos devagar e um brilho novo apareceu ali, uma luz que não vinha das máquinas nem do sol. O menino sorriu. Viu? Ele acordou. Como você se chama? Perguntou João. Pedro. Eu sou João Gabriel. E eu sou o Felipe, disse o pai, tentando manter o tom firme. Pedro riu. Nome de santo e nome de anjo. Bonita dupla. Felipe ficou em silêncio, surpreso com a naturalidade daquele garoto. Pedro se abaixou, ajeitou a manta sobre as pernas de João e disse: posso empurrar ele um pouquinho? O vento daqui faz cócega nas árvores e a gente precisa ver isso de perto. Felipe hesitou. Quis dizer não, mas o sorriso do filho o desarmou. Tá bem, mas devagar. Pedro começou a empurrar a cadeira pela trilha, rindo, falando alto, como se o mundo fosse um lugar leve de novo. João ria com ele, apontando para os pássaros, para as nuvens, para o cachorro que corria solto. Felipe caminhava atrás, em silêncio, e sentia um nó se formar na garganta. Era como assistir a vida entrando pela fresta que ele havia fechado por tanto tempo. Quando o sol começou a se esconder, Pedro parou a cadeira perto de um lago. O reflexo dourado da água fazia parecer que o tempo tinha parado. João fechou os olhos e respirou fundo, como se quisesse guardar aquele momento dentro de si. Pai, foi o melhor dia da minha vida, murmurou. Felipe se ajoelhou ao lado dele, a voz trêmula. Não foi o meu também, filho? Na volta, João adormeceu com um sorriso. Pedro acenou de longe, a bola debaixo do braço. Felipe agradeceu com um gesto discreto, sem saber porquê, mas com a sensação de que aquele menino não havia aparecido por acaso. Quando o carro se afastou do parque, o vento soprou mais forte e as folhas dançaram no ar, como se o universo quisesse guardar o segredo daquele instante. Na manhã seguinte, o quarto de hospital parecia menos sufocante. O sol entrava pelas frestas da cortina, desenhando faixas de luz sobre o lençol branco. João dormia com o rosto tranquilo, sem a expressão de dor que o acompanhava há meses. Felipe, ainda com a roupa amarrotada do dia anterior, observava o filho como quem teme que um movimento brusco desperte o que não deveria acordar. A lembrança do parque o visitava a cada minuto, o riso de João, o vento nas árvores, o menino descalço chamado Pedro. Parecia um sonho bom demais para ser real. Mas havia algo no olhar do filho, algo diferente, uma serenidade que ele não via desde antes da doença. Irene entrou no quarto com passos leves, trazendo o cheiro de café e um sorriso discreto. "Dormiram bem?" perguntou. Felipe apenas assentiu. Ela olhou para João e comentou: "Ele está melhor hoje. A pressão está estável, o coração mais forte. Não sei o que aconteceu, mas o corpo dele parece descansado." Felipe manteve o olhar fixo no filho e respondeu baixo, quase para si mesmo: "Talvez o vento tenha feito cócega nas árvores mesmo." Irene franziu o senho, sem entender, mas preferiu não insistir. Quando João acordou, estava sorrindo. Pedia para ver o sol, queria ouvir o som das folhas, queria o parque de novo. "Pai, o Pedro disse que o vento ensina as árvores a dançar. A gente pode voltar lá hoje?" Felipe sentiu um arrepio. "O Pedro?" perguntou, tentando parecer casual. "Aquele menino da bola." João assentiu com entusiasmo. "Ele prometeu me mostrar o lugar onde o vento dorme. Disse que só quem acredita consegue ver." Felipe disfarçou o espanto e concordou. "Claro, filho, a gente volta lá." À tarde, o pai e o filho deixaram o hospital. O médico não gostou da ideia, mas Felipe argumentou que seria por pouco tempo. Irene os acompanhou até o carro, olhando com certa apreensão, mas também com algo parecido com esperança. O céu estava limpo, o ar quente, e o mesmo caminho até o parque parecia mais curto.
Felipe dirigia devagar, o som do rádio desligado, apenas o motor preenchendo o silêncio. João olhava pela janela, sorrindo para o mundo como quem volta para casa. Quando chegaram, o Parque das Mangabeiras estava mais vivo do que nunca. Crianças corriam, o vento soprava leve e o cheiro de grama fresca se misturava com o som distante de música. Felipe empurrou a cadeira até o mesmo lago do dia anterior. João observava as águas com fascínio. Pai, ele vai aparecer, eu sei. Ele sempre aparece quando o vento está feliz. Felipe olhou em volta, sem saber o que responder. Não havia sinal de Pedro, nenhuma bola, nenhum garoto descalço correndo. Por um instante, pensou que talvez o menino nunca tivesse existido. Mas então, entre as árvores, surgiu uma pequena figura correndo, o cabelo desgrenhado e o sorriso largo. Pedro, a mesma roupa surrada, o mesmo olhar vivo, trazia a bola debaixo do braço e veio saltitando como se o tempo não existisse. Eu sabia que vocês iam voltar, disse, parando diante deles. O vento contou. João riu, batendo palmas fracas. Eu te disse, pai. O menino virou-se para Felipe e acenou. Oi, tio. O senhor parece mais leve hoje. Felipe respondeu com um meio sorriso. Oh, acho que é culpa do vento também. Pedro se aproximou e ajoelhou diante da cadeira de João. Pronto para mais um passeio? Perguntou. João assentiu e o garoto começou a empurrar a cadeira pela trilha. Felipe o seguiu em silêncio, observando os dois conversarem como velhos amigos. Falavam de coisas simples, pipas, nuvens, sonhos, e cada palavra de Pedro parecia iluminar o rosto do menino doente. A certa altura, João perguntou, Pedro, você mora aqui no parque? Quase isso. Eu fico onde o vento me deixa. Às vezes durmo ali perto da ponte, às vezes perto da fonte. Mas sempre volto aqui, porque aqui o vento é mais forte. Felipe observava com atenção. Aquilo não era uma conversa comum entre crianças. Pedro falava com uma doçura serena, sem pressa, como se cada palavra tivesse um peso escondido. O jeito como olhava para João não era o de um garoto da rua. Havia algo mais ali, uma presença difícil de nomear. Irene, que havia decidido acompanhá-los discretamente naquele dia, observava à distância encostada numa árvore. Também notou o mesmo brilho estranho ao redor dos meninos, uma espécie de harmonia que o ar parecia guardar em segredo. Pedro parou perto de uma clareira e apontou para o alto. Olha, João, ali é o lugar onde o vento dorme. Eu não tô vendo, respondeu o menino sorrindo. Fecha os olhos. Sente primeiro. João obedeceu e o rosto dele se iluminou como se algo suave o envolvesse. Felipe assistia sem conseguir entender. Sentiu o vento mudar, soprando mais forte, rodando as folhas no chão. Pedro abriu os olhos e olhou para o empresário. O senhor sente também? Perguntou. Felipe hesitou. O quê? O vento. Quando ele passa, ele limpa a tristeza. Mas o senhor tem que deixar. As palavras ficaram no ar, simples e afiadas. Felipe respirou fundo, o peito pesado. Por um instante, teve vontade de responder que não acreditava em nada daquilo, mas o riso do filho o fez calar. João estendeu a mão para o vento, como se tocasse algo invisível. Pedro olhou para ele e sorriu. É isso. Deixa o vento ensinar você também. O sol começava a se pôr, e o parque se enchia de tons dourados. As árvores pareciam dançar de verdade, e o lago refletia a luz como um espelho líquido. Felipe sentou-se no chão, cansado, observando os dois garotos brincando com a bola velha. O riso de João soava leve, livre. Ele não tossia, não tremia, não parecia doente. E Pedro, ao lado dele, parecia irradiar uma calma que contagiava tudo ao redor. Irene se aproximou devagar, sentando-se ao lado de Felipe. É impressionante, disse em voz baixa. Parece que o menino trouxe vida de volta para esse lugar. Felipe não respondeu, apenas olhava, mudo, o coração apertado.
Algo nele começava a se quebrar por dentro, não de dor, mas de um tipo estranho de esperança que ele havia esquecido como era sentir. Quando a tarde terminou, Pedro devolveu a bola velha a João e disse: "Amanhã a gente se vê, tá? Tem mais uma coisa que o vento quer mostrar para vocês." João riu. "Promete?" "Prometo." O menino correu entre as árvores até desaparecer. Felipe o seguiu com o olhar, sem perceber que chorava. O vento soprou de novo, suave, e o parque inteiro pareceu suspirar. Naquela noite, o silêncio do hospital parecia mais profundo. Felipe ficou acordado até tarde, observando o filho dormir com um sorriso leve no rosto. João não sentia dor, não tremia, respirava sem esforço. As máquinas, antes agitadas, mostravam números estáveis, como se o corpo do menino tivesse encontrado algum tipo de paz. Mas em vez de tranquilidade, aquilo deixava Felipe inquieto. Ele olhava para o filho e tentava racionalizar o que estava vendo. Não aceitava a ideia de um milagre. Precisava de uma explicação lógica, algo que pudesse ser provado. Passou horas olhando os exames antigos, comparando dados, tentando encontrar um motivo plausível para aquela melhora repentina. Quanto mais tentava entender, mais se perdia. Quando amanheceu, Irene entrou no quarto e percebeu o olhar cansado dele. "O senhor não dormiu?" Felipe negou com um gesto. Ele melhorou de novo. Disse apontando para o monitor: "Está reagindo como se o corpo tivesse esquecido que está doente." Irene se aproximou e ajeitou o lençol sobre João. Às vezes o corpo só precisa de um motivo para lembrar que quer viver. Felipe deu um sorriso curto, sem humor. "Um motivo ou um milagre?" perguntou, com ironia. Irene o olhou com calma. Talvez seja a mesma coisa. Mais tarde, quando João acordou, pediu para voltar ao parque. O olhar dele brilhava com uma vitalidade quase infantil. Felipe hesitou, mas acabou cedendo. Não queria contrariar o filho. "Só mais uma vez", murmurou mais para si mesmo do que para Irene. "Depois ele precisa descansar." Eu cuido dos papéis", disse ela. "Só não demore. O caminho até o parque foi diferente daquela vez. O céu estava nublado, o vento mais frio." Felipe dirigia devagar, o coração apertado por uma mistura de medo e curiosidade. João, no banco de trás, olhava pela janela procurando algo lá fora. "O Pedro vai estar lá, pai." Ele prometeu. Felipe respirou fundo. "Filho, às vezes as pessoas aparecem quando a gente menos espera, mas também vão embora do mesmo jeito." João sorriu. Ele disse que o vento nunca mente. Chegaram ao parque por volta do meio-dia. O lugar estava quase vazio, o ar cheirando a chuva prestes a cair. Felipe empurrou a cadeira até a clareira onde haviam se encontrado antes. João observava cada detalhe, como se procurasse um sinal. De repente, uma bola rolou entre as folhas e parou perto deles. Pedro apareceu logo depois, sorrindo. "Achei que vocês não vinham." João riu. "A gente prometeu." Pedro olhou para Felipe e cumprimentou com um aceno. "O senhor está diferente hoje. Está mais leve, mas ainda carrega um peso no olhar." Felipe fingiu não ouvir. O importante é ele estar bem. Pedro se abaixou ao lado de João e começou a conversar com ele, ignorando a atenção do pai. Durante as horas seguintes, Felipe observou os dois brincando. O vento soprou mais forte, levantando folhas e poeira, mas o ar parecia quente e acolhedor. Pedro empurrava a cadeira devagar, e João ria alto, o som vivo de uma infância roubada voltando a existir. Irene chegou um pouco depois, trazendo um lanche, e se juntou discretamente. "Nunca vi ele assim", disse. "Nem no início do tratamento." Felipe permaneceu sério. "O corpo às vezes reage de maneiras imprevisíveis." "O senhor acredita mesmo nisso?" perguntou Irene. "Acreditar é uma palavra forte. Eu trabalho com fatos." Ela suspirou. "Então talvez o senhor esteja no lugar errado, porque o que eu vi aqui hoje não tem nada de fato.
Pouco depois, Pedro parou a cadeira e olhou para Felipe. Tio, posso te perguntar uma coisa? Felipe assentiu, desconfiado. O senhor acredita em concerto? Que tipo de concerto? Perguntou confuso. O de dentro, respondeu o garoto apontando para o próprio peito. Tem coisa que só quebra porque o coração esquece de respirar. Felipe ficou em silêncio, sentindo o incômodo crescer. Eu não acredito nessas coisas. O mundo é o que é. Doença é doença. E não tem vento nem fé que resolva isso. Pedro sorriu, calmo. Então o senhor ainda não viu o que o vento faz quando alguém acredita de verdade. Felipe desviou o olhar, irritado. Não queria admitir, mas algo naquela conversa mexia com ele. Sentia-se invadido, como se o garoto estivesse vendo partes que ele escondia até de si mesmo. Tentou mudar de assunto, mas João começou a tossir e chamou a atenção dos dois. Pedro segurou a mão do menino, fechou os olhos e ficou quieto por alguns segundos. A tosse cessou. João respirava normalmente outra vez. Felipe congelou, incapaz de reagir. "O que você fez?" perguntou assustado. "Nada", respondeu Pedro, abrindo os olhos. "Só pedi para o vento acalmar." O empresário deu um passo à frente, o rosto tenso. "Isso é ridículo." Pedro levantou-se e encarou o homem sem medo. "Ridículo é o senhor achar que pode controlar tudo. O vento não precisa da sua permissão para soprar. Ele sopra quando quer. O senhor acha que é coincidência o menino rir de novo, andar de novo, dormir sem dor?" Felipe não respondeu. Havia algo nos olhos do garoto, uma firmeza impossível de ignorar. A chuva começou a cair, primeiro em gotas leves, depois em pancadas mais fortes. Irene abriu o guarda-chuva, mas Pedro permaneceu ali, de pé, o rosto virado para o céu, como se falasse com algo invisível. João ria, deixando a chuva cair no rosto. "Tá vendo, pai? O vento tá brincando com a gente." Felipe o observava, dividido entre o medo e o espanto. Sentia algo mudar dentro de si, como se um muro estivesse desmoronando. Quando a chuva cessou, Pedro se aproximou de Felipe e falou baixo. "O senhor acha que isso tudo é coincidência, mas o vento não sopra em vão. Ele só vem quando alguém precisa lembrar que ainda está vivo." Felipe tentou responder, mas a voz não saiu. O menino sorriu. "Amanhã eu volto. A gente ainda tem uma coisa para fazer." Pedro se afastou correndo, desaparecendo entre as árvores molhadas. Irene e Felipe ficaram parados, sem saber o que dizer. João dormia tranquilo, o rosto sereno, alheio ao turbilhão que o pai sentia. O parque estava silencioso, e o vento soprava de leve, como se esperasse o próximo passo. Felipe olhou para o filho e, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de acreditar que talvez a vida ainda guardasse algo que ele não podia explicar. Aquela noite chegou carregada de uma calma estranha, o tipo de silêncio que antecede algo que ninguém sabe nomear. Felipe colocou João para dormir e ficou sentado ao lado da cama, observando o rosto do filho, iluminado pela luz suave do abajur. O menino respirava fundo, tranquilo, os lábios entreabertos num sorriso sereno. Desde o encontro com Pedro, o quarto parecia outro. O ar estava mais leve, o som das máquinas mais suave. Era como se o próprio hospital tivesse se rendido à presença daquela paz invisível. Felipe tentava se convencer de que era coincidência, mas o pensamento o traía. Algo havia mudado, e ele sabia disso. Do lado de fora, a chuva fina que restara da tarde caía devagar, desenhando linhas de prata nos vidros. Irene entrou com passos silenciosos, segurando uma bandeja com chá. "Eu fiz para você", disse. "Vai ajudar a dormir." Ele agradeceu, mas não bebeu. "Não consigo descansar. Parece que o corpo quer, mas a cabeça não deixa." Irene olhou para João e sorriu. "Ele dorme como se tivesse 20 anjos cuidando." Felipe respirou fundo. "Ou como se soubesse que não precisa mais ter medo." Ela se aproximou e, com o mesmo tom tranquilo, disse: "Talvez ele tenha encontrado o motivo que o senhor passou a vida tentando comprar."
Felipe não respondeu. Ficou observando a janela, o reflexo do filho dormindo e a própria expressão cansada. Quando Irene saiu, a solidão se instalou de novo. Por um instante, ele sentiu vontade de rezar, mas não lembrava mais como se fazia. Pegou o desenho que o filho havia feito dias antes e ficou olhando para aquelas duas figuras de mãos dadas sob o sol. Passou o dedo sobre o papel amassado e murmurou: "Só mais um milagre, filho, só mais um." Adormeceu ali mesmo, sentado na poltrona. Acordou de madrugada com um movimento leve. João estava sentado na cama, os olhos abertos, o rosto iluminado pela penumbra. "Pai!" chamou baixinho. Felipe se levantou num sobressalto. "Tá tudo bem, filho?" "Sonhei que estava correndo", disse o menino sorrindo. "O Pedro estava comigo. A gente corria atrás da bola e o vento ajudava." Felipe tentou sorrir, mas a voz falhou. "Foi só um sonho, meu amor. Dorme mais um pouco." João balançou a cabeça. "Não foi sonho. Eu senti o chão. Eu sentia minhas pernas. Você deve ter imaginado. Eu sei quando é sonho, pai." Dessa vez era de verdade. O pai ficou em silêncio. Sentou-se ao lado dele e passou a mão pelos cabelos finos. João segurou a mão dele e a levou até o peito. "Sente." O coração batia acelerado, forte, como não acontecia há meses. Felipe engoliu em seco. "Tá batendo rápido", murmurou, "porque o vento me acordou. Ele disse que amanhã vai soprar mais forte. Disse para eu não ter medo." Felipe ficou sem reação. "O vento te falou?" Foi o Pedro quem traduziu. "Disse que o vento fala diferente para cada um." O restante da madrugada se arrastou em um misto de dúvida e esperança. Felipe não pregou os olhos. Ficava olhando o filho dormir, a respiração firme, a cor saudável voltando às bochechas. Cada detalhe parecia um desafio à razão. Às vezes se levantava, andava em círculos, olhava o relógio e voltava a sentar. Quando o amanhecer chegou, o ceticismo começou a dar lugar a algo que ele não queria admitir. O dia nasceu claro e João acordou animado. Queria ir ao parque outra vez. Irene apareceu com o café e ouviu o pedido. "Ele não para de falar desse menino", comentou sorrindo. "Parece até que o Pedro virou parte da família." Felipe hesitou, mas sabia que o filho não desistiria. "Tudo bem, a gente vai", disse por fim. Só por pouco tempo. João comemorou com um sorriso tão puro que o pai sentiu o peito doer. No carro, a conversa entre eles era leve. João falava do sonho como se fosse lembrança. "Eu e o Pedro corremos até o lago, pai. Tinha um monte de folhas voando. Parecia chuva de luz. O vento empurrava a gente e eu não caía. Felipe olhava a estrada e tentava esconder o tremor das mãos. E o que o Pedro disse? Que o vento só sopra para quem acredita. Que amanhã tudo vai mudar." Chegaram ao parque ainda pela manhã. O sol filtrava pelas copas das árvores e o ar estava morno, cheirando a terra molhada. Pedro já os esperava perto do lago, sentado na grama, a bola ao lado. Levantou-se ao vê-los e acenou. "Achei que não vinham." "A gente prometeu", respondeu João. Pedro se aproximou e olhou para Felipe. "O senhor dormiu?" "Pouco", respondeu ele, surpreso com a pergunta. "O senhor sonha?" "Às vezes", respondeu confuso. "Então ainda dá tempo", disse Pedro sorrindo. Os três caminharam até a beira do lago. O vento soprava leve, brincando com as folhas e levantando fios de cabelo de João. O menino ria, estendendo os braços como quem quer abraçar o ar. Pedro o observava com atenção, uma expressão serena, quase adulta. Felipe se sentou num banco próximo, observando os dois. Sentia uma inquietação crescente, uma mistura de medo e reverência. O que quer que estivesse acontecendo escapava da lógica, e isso o deixava vulnerável. João pediu para ficar em pé por um momento. "Só um pouquinho, pai. Quero sentir o vento no rosto." Felipe segurou o menino com cuidado, ajudando-o a se erguer. O corpo ainda frágil, as pernas tremendo, mas o sorriso era firme. Pedro ficou ao lado deles,
olhando com calma. Fecha os olhos, João. Deixa o vento te segurar. O menino obedeceu. Por alguns segundos ficou de pé sozinho. O cabelo bagunçado, o rosto virado para o céu, o corpo leve. Felipe prendeu a respiração. Sentiu o tempo parar, como se o mundo inteiro estivesse contido naquele instante. Quando João se sentou de novo, estava rindo. Eu consegui, pai. Eu fiquei de pé. Felipe abraçou o filho, sentindo o calor do corpo dele, a energia pulsando. Conseguiu, meu amor, conseguiu. Pedro sorriu, discreto, e olhou para o céu. Amanhã o vento vai soprar mais forte, disse, como quem anuncia algo inevitável. Esteja pronto, tio. Naquela noite, Felipe não conseguiu dormir. As palavras do garoto voltavam repetidas como um eco dentro dele. Amanhã o vento vai soprar mais forte. O pai olhava o filho dormindo, o peito subindo e descendo em ritmo tranquilo, e se perguntava se estava preparado para o que viria. Do lado de fora, o vento começava a soprar pelas frestas, sussurrando promessas que ele ainda não sabia decifrar. Aquela noite chegou carregada de uma calma estranha, o tipo de silêncio que antecede algo que ninguém sabe nomear. Felipe colocou João para dormir e ficou sentado ao lado da cama, observando o rosto do filho iluminado pela luz suave do abajur. O menino respirava fundo, tranquilo, os lábios entreabertos num sorriso sereno. Desde o encontro com Pedro, o quarto parecia outro. O ar estava mais leve, o som das máquinas mais suave. Era como se o próprio hospital tivesse se rendido à presença daquela paz invisível. Felipe tentava se convencer de que era coincidência, mas o pensamento o traía. Algo havia mudado, e ele sabia disso. Do lado de fora, a chuva fina que restara da tarde caía devagar, desenhando linhas de prata nos vidros. Irene entrou com passos silenciosos, segurando uma bandeja com chá. Eu fiz para você, disse. Vai ajudar a dormir. Ele agradeceu, mas não bebeu. Não consigo descansar. Parece que o corpo quer, mas a cabeça não deixa. Irene olhou para João e sorriu. Ele dorme como se tivesse 20 anjos cuidando. Felipe respirou fundo, ou como se soubesse que não precisa mais ter medo. Ela se aproximou e com o mesmo tom tranquilo disse: talvez ele tenha encontrado o motivo que o senhor passou a vida tentando comprar. Felipe não respondeu. Ficou observando a janela, o reflexo do filho dormindo e a própria expressão cansada. Quando Irene saiu, a solidão se instalou de novo. Por um instante, ele sentiu vontade de rezar, mas não lembrava mais como se fazia. Pegou o desenho que o filho havia feito dias antes e ficou olhando para aquelas duas figuras de mãos dadas sob o sol. Passou o dedo sobre o papel amassado e murmurou: só mais um milagre, filho, só mais um. Adormeceu ali mesmo, sentado na poltrona. Acordou de madrugada com um movimento leve. João estava sentado na cama, os olhos abertos, o rosto iluminado pela penumbra. Pai, chamou baixinho. Felipe se levantou num sobressalto. Tá tudo bem, filho? Sonhei que estava correndo, disse o menino sorrindo. O Pedro estava comigo. A gente corria atrás da bola e o vento ajudava. Felipe tentou sorrir, mas a voz falhou. Foi só um sonho, meu amor. Dorme mais um pouco. João balançou a cabeça. Não foi sonho. Eu senti o chão. Eu sentia minhas pernas. Você deve ter imaginado. Eu sei quando é sonho, pai. Dessa vez era de verdade. O pai ficou em silêncio. Sentou-se ao lado dele e passou a mão pelos cabelos finos. João segurou a mão dele e a levou até o peito. Sente? O coração batia acelerado, forte, como não acontecia há meses. Felipe engoliu em seco. Tá batendo rápido, murmurou, porque o vento me acordou. Ele disse que amanhã vai soprar mais forte. Disse para eu não ter medo. Felipe ficou sem reação. O vento te falou? Foi o Pedro quem traduziu. Disse que o vento fala diferente para cada um. O restante da madrugada se arrastou em um misto de dúvida e esperança. Felipe não pregou os olhos. Ficava olhando o filho dormir,
a respiração firme, a cor saudável voltando às bochechas. Cada detalhe parecia um desafio à razão. Às vezes se levantava, andava em círculos, olhava o relógio e voltava a sentar. Quando o amanhecer chegou, o ceticismo começou a dar lugar a algo que ele não queria admitir. O dia nasceu claro e João acordou animado. Queria ir ao parque outra vez. Irene apareceu com o café e ouviu o pedido. Ele não para de falar desse menino, comentou sorrindo. Parece até que o Pedro virou parte da família. Felipe hesitou, mas sabia que o filho não desistiria. Tudo bem, a gente vai, disse por fim. Só por pouco tempo. João comemorou com um sorriso tão puro que o pai sentiu o peito doer. No carro, a conversa entre eles era leve. João falava do sonho como se fosse lembrança. Eu e o Pedro corremos até o lago, pai. Tinha um monte de folhas voando, parecia chuva de luz. O vento empurrava a gente e eu não caía. Felipe olhava a estrada e tentava esconder o tremor das mãos. E o que o Pedro disse? Que o vento só sopra para quem acredita, que amanhã tudo vai mudar. Chegaram ao parque ainda pela manhã. O sol filtrava pelas copas das árvores e o ar estava morno, cheirando a terra molhada. Pedro já os esperava perto do lago, sentado na grama, a bola ao lado. Levantou-se ao vê-los e acenou. Achei que não vinham. A gente prometeu, respondeu João. Pedro se aproximou e olhou para Felipe. O senhor dormiu? Pouco, respondeu ele, surpreso com a pergunta. O senhor sonha? Às vezes, respondeu confuso. Então ainda dá tempo, disse Pedro. Os três caminharam até a beira do lago. O vento soprava leve, brincando com as folhas e levantando fios de cabelo de João. O menino ria, estendendo os braços como quem quer abraçar o ar. Pedro o observava com atenção, uma expressão serena, quase adulta. Felipe se sentou num banco próximo, observando os dois. Sentia uma inquietação crescente, uma mistura de medo e reverência. O que quer que estivesse acontecendo escapava da lógica, e isso o deixava vulnerável. João pediu para ficar em pé por um momento. Só um pouquinho, pai. Quero sentir o vento no rosto. Felipe segurou o menino com cuidado, ajudando-o a se erguer. O corpo ainda frágil, as pernas tremendo, mas o sorriso era firme. Pedro ficou ao lado deles, olhando com calma. Fecha os olhos, João. Deixa o vento te segurar. O menino obedeceu. Por alguns segundos, ficou de pé sozinho. O cabelo bagunçado, o rosto virado para o céu, o corpo leve. Felipe prendeu a respiração. Sentiu o tempo parar, como se o mundo inteiro estivesse contido naquele instante. Quando João se sentou de novo, estava rindo. Eu consegui, pai. Eu fiquei de pé. Felipe abraçou o filho, sentindo o calor do corpo dele, a energia pulsando. Conseguiu, meu amor, conseguiu. Pedro sorriu, discreto, e olhou para o céu. Amanhã o vento vai soprar mais forte, disse, como quem anuncia algo inevitável. Esteja pronto, tio. Naquela noite, Felipe não conseguiu dormir. As palavras do garoto voltavam repetidas, como um eco dentro dele. Amanhã o vento vai soprar mais forte. O pai olhava o filho dormindo, o peito subindo e descendo em ritmo tranquilo, e se perguntava se estava preparado para o que viria. Do lado de fora, o vento começava a soprar pelas frestas, sussurrando promessas que ele ainda não sabia decifrar. O dia amanheceu com o céu tingido de dourado e o ar carregado de uma brisa constante, como se o vento esperasse ansioso por algo que estava prestes a acontecer. Felipe acordou cedo, antes mesmo que João abrisse os olhos. Passou algum tempo apenas observando o filho dormir, tentando guardar aquele instante dentro de si. Havia luz na pele do menino, um brilho que não era apenas reflexo do sol. Era vitalidade, algo que parecia vir de dentro. Irene apareceu na porta segurando uma pasta de exames. Os resultados chegaram, disse em voz baixa. Felipe a olhou com receio, como quem tem medo de esperança. E então, ela folheou as folhas devagar, os olhos se estreitando em surpresa.
Está tudo estável. Mais do que isso, alguns marcadores melhoraram. Isso não é possível, respondeu ele, tentando disfarçar o tremor na voz. Mas é o que está aqui. Ela ergueu o olhar. Eu não sei o que está acontecendo, Sr. Lemes, mas seu filho está reagindo de uma forma que nenhum protocolo explica. Felipe se levantou, o coração disparado. Caminhou até a janela e olhou para o céu. O vento passava pelas folhas das árvores do hospital, fazendo-as dançar. Sentiu algo dentro dele se abrir, como se uma parte esquecida começasse a despertar. Hoje ele quer ir ao parque de novo, disse sem tirar os olhos da janela. Irene assentiu. Então vá. Às vezes, o corpo se cura quando a alma encontra motivo. Pouco tempo depois, já estavam no carro. João falava sem parar, cheio de energia. O Pedro disse que hoje é o dia do vento forte, pai. Disse que a gente tem que segurar firme para não voar. Felipe sorriu, sem saber se ria ou se chorava. Então vamos segurar bem forte. O caminho até o parque pareceu diferente, como se cada curva guardasse um presságio. As árvores se inclinavam com o vento, e o sol atravessava as nuvens em feixes longos, dourando tudo ao redor. Ao chegarem, Pedro já os esperava. Estava sentado perto do lago, com a bola ao lado e o olhar sereno de sempre. Eu sabia que vocês viriam, disse levantando-se. O vento me contou. João gargalhou e acenou. A gente nunca falha, Pedro. Felipe empurrou a cadeira até perto da água e respirou fundo. O que vai acontecer hoje, garoto? Pedro o olhou fixamente, como se a pergunta fosse mais profunda do que parecia. Hoje o vento quer ensinar vocês a se ligarem de verdade. Felipe franziu o senho. O que isso quer dizer? Perguntou. Pedro caminhou até eles, parando bem em frente à cadeira. Que o senhor e o João precisam lembrar que o amor é o fio que move tudo. Às vezes, ele fica invisível, mas nunca se rompe. Só precisa ser sentido. João sorriu e estendeu a mão. Igual um cordão de vento? Isso mesmo, respondeu Pedro. Um cordão que só aparece quando a gente fecha os olhos. Os três se sentaram na grama. Irene havia ido até o parque por insistência do próprio Felipe, que já não queria esconder o que estava acontecendo. Ficou a alguns metros, observando em silêncio. Pedro pediu que os dois se descalçassem. O vento gosta de tocar o chão junto com a gente, explicou. Felipe hesitou, mas tirou os sapatos. Sentiu a grama fria sob os pés e uma sensação estranha de leveza. Pedro pegou as mãos deles, uma em cada lado, e as uniu. Agora fecha os olhos, disse, e pensa que já deu certo. O som do parque foi desaparecendo aos poucos. O riso das crianças, o canto dos pássaros, o barulho da água, tudo se dissolvia num silêncio profundo. Felipe sentiu o vento começar a girar em volta deles, suave no início, depois mais firme, como uma corrente viva. As folhas rodopiavam, formando pequenos redemoinhos. O ar parecia vibrar, e uma sensação quente percorreu o corpo de Felipe, subindo dos pés até o peito. João apertou a mão do pai com força. "Tá sentindo, pai?" perguntou, os olhos ainda fechados. "Tá quente." "O vento tá falando." "O que ele diz, filho?" perguntou Felipe, a voz trêmula. "Que eu posso levantar." Felipe abriu os olhos num impulso e viu o filho tentando se erguer. As pernas tremiam, o corpo vacilava, mas havia firmeza no olhar. Pedro continuava de olhos fechados, a expressão calma, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Irene deu um passo à frente, levando a mão à boca. Felipe segurou o filho pelos braços, mas percebeu que o menino sustentava o próprio peso. "Pai, eu tô de pé", disse João sorrindo. "O vento está segurando comigo." O tempo pareceu parar. A cadeira de rodas ficou esquecida atrás deles. As folhas voavam ao redor como se o ar tivesse vida própria. Felipe sentiu as lágrimas correrem sem tentar esconder. Caiu de joelhos.
as mãos tremendo. João, ainda de pé, deu um passo pequeno, depois outro. O vento assobiava entre as árvores, dançando ao redor dos dois. Pedro abriu os olhos e sorriu. Eu disse que o vento ia ensinar ele a ficar de pé. Felipe olhou para o garoto, incapaz de falar. Como isso é possível? Não é para entender, é para sentir. O vento só fez o que o amor começou. João riu, os cabelos bagunçados, os pés firmes na grama. Correu até o pai, tropeçando, mas sem cair, e o abraçou com força. Felipe o envolveu nos braços, sentindo o coração do menino bater rápido, forte, vivo. O vento soprou mais uma vez, levantando as folhas ao redor deles como um círculo de luz. Pedro observava, calado, o sorriso suave, o olhar distante. Quando o ar se acalmou, o menino havia se afastado. Felipe procurou por ele, mas Pedro já não estava mais ali. Só a bola velha permanecia perto da árvore, parada, como testemunha do impossível. João segurou a mão do pai e olhou para o céu. Ele disse que o vento ia cuidar da gente. Vai cuidar, filho, respondeu Felipe, a voz embargada. Vai cuidar. Irene se aproximou devagar, os olhos marejados. Nenhum dos três disse nada por um tempo. O vento continuava soprando, leve, brincando com os cabelos deles. Havia algo diferente no ar. Um tipo de paz que não vinha de fora, mas de dentro. Felipe sabia, com uma certeza que não precisava de provas, que aquele momento mudaria tudo. O vento demorou a se dissipar. Por alguns instantes, parecia que o tempo tinha perdido a pressa. As folhas ainda giravam no ar, o lago refletia uma luz intensa e os sons do parque se tornaram distantes, como se o mundo inteiro observasse em silêncio o que acontecia ali. Felipe permanecia de joelhos, os olhos fixos no filho, que agora andava de um lado para o outro com passos curtos, trêmulos, mas firmes. João olhava para os próprios pés como se fossem novos, como se nunca os tivesse visto de verdade. Cada movimento parecia um desafio vencido, uma vitória que o corpo insistia em celebrar. O pai não conseguia se mover, apenas assistia, sem saber se estava sonhando ou acordado. Irene levava as mãos à boca, o rosto tomado por lágrimas, a respiração descompassada. Nenhuma palavra cabia naquele instante. João correu até o pai e se jogou em seus braços, rindo alto. Felipe o segurou com força, sentindo o peso real, o calor, o coração do menino batendo contra o seu. Você tá de pé, filho, disse, a voz trêmula, quase sem som. Eu tô, pai. O vento me segurou. Ele disse que eu podia. Pedro apareceu atrás deles, sorrindo com aquela serenidade que parecia não pertencer a uma criança comum. Aproximou-se devagar e pousou a mão sobre o ombro de Felipe. Agora ele pode correr sozinho. O senhor também precisa aprender. Felipe olhou para o garoto sem entender. Aprender o quê? Aprender a acreditar. Pedro deu um passo para trás e olhou para João. O vento vai continuar soprando dentro de você, mesmo quando ele parecer quieto. Lembra disso. O menino assentiu, os olhos brilhando. Eu lembro. Pedro sorriu e começou a andar em direção às árvores. O sol já começava a descer e sua silhueta se confundia com a luz dourada que invadia o parque. Felipe se levantou e gritou, Espera! Quem é você? O garoto virou o rosto apenas por um segundo e respondeu, Alguém que o vento mandou. O pai ficou parado, o filho ao lado, e os dois observaram enquanto Pedro desaparecia entre as árvores, até que só restou o som leve das folhas e o reflexo do céu no lago. Felipe olhou para João e o viu ali, vivo, com as bochechas coradas e um sorriso que iluminava tudo. Era impossível negar. Aquilo não era sonho, não era alucinação. Era real. Sentiu o peito apertar e pela primeira vez em anos se deixou chorar sem esconder o rosto. O choro veio pesado, libertador, misturado com risos, como se a alma precisasse colocar para fora todo o peso acumulado em silêncio. Irene se aproximou.
as lágrimas ainda nos olhos, e se ajoelhou ao lado deles. Felipe, ele está curado. O empresário balançou a cabeça, sem conseguir responder. Eu não sei o que aconteceu, disse com a voz embargada. Mas ele está aqui e está vivo. João o abraçou novamente, rindo, o vento bagunçando o cabelo dos dois. Pai, o Pedro foi embora, mas ele deixou a bola. Então guarda, filho. É o nosso presente. Quando voltaram para o carro, o sol já estava quase se escondendo. O céu ardia em tons de laranja e vermelho, e o ar tinha aquele cheiro de chuva que nunca chega. João olhava pela janela, o olhar perdido entre as nuvens. Pai, o Pedro falou que o vento dorme nas árvores, mas acorda quando a gente precisa dele. É, meu amor, acho que o vento vai estar sempre com a gente agora. Felipe dirigia com as mãos trêmulas, o coração leve e pesado ao mesmo tempo. Cada quilômetro parecia um pedaço de uma vida que ele não reconhecia mais. De volta ao hospital, Irene insistiu para repetir os exames. O menino estava cansado, mas ainda sorria. Felipe esperava do lado de fora da sala, andando de um lado para o outro. As horas pareciam intermináveis. Quando o médico saiu, trazia o olhar perplexo de quem acabara de testemunhar o impossível. Senhor Lemes, eu não tenho explicação para isso. O quadro que tínhamos não existe mais. O tecido muscular regenerou, a doença desapareceu. É como se o corpo dele tivesse recomeçado do zero. Felipe escutava, mas as palavras soavam distantes. Tudo o que conseguia fazer era olhar para o filho sentado na maca, rindo, as pernas balançando livremente. Nos dias seguintes, os jornais começaram a comentar sobre um caso raro de recuperação espontânea. Médicos visitaram o hospital, fizeram testes, teorizaram, mas ninguém conseguiu encontrar uma resposta que fizesse sentido. Felipe não deu entrevistas, recusou convites, ignorou curiosos. Levou João para casa e prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria de acreditar no invisível. Irene visitava os dois com frequência. Às vezes, levava flores, outras apenas o silêncio confortável de quem entende o inexplicável. Certa tarde, Felipe voltou ao parque sozinho. O vento soprava forte, carregando folhas e lembranças. Caminhou até o mesmo ponto à beira do lago e procurou por Pedro. Não havia ninguém, apenas a bola velha, encostada na raiz de uma árvore, como se esperasse por ele. Pegou-a nas mãos e percebeu um pedaço de papel preso entre as costuras rasgadas. Desdobrou devagar. A caligrafia era infantil, mas firme. Não fui eu, foi ele, mas eu vi o vento passando por vocês. Felipe ficou parado por muito tempo, o bilhete nas mãos, o vento balançando seus cabelos, o coração calmo. Sentou-se na grama e olhou para o céu, onde nuvens brancas se moviam preguiçosas. O som das risadas de João parecia vir de longe, como uma trilha viva lembrando que ainda havia muito para viver. Pela primeira vez em anos, sentiu paz. Quando voltou para casa, o menino corria pelo quintal, descalço, com o cabelo bagunçado e o riso fácil. Pai, vem brincar. O vento está aqui. Felipe largou tudo e correu com ele, sentindo o chão sob os pés e o ar cortando o rosto. O riso dos dois se misturava ao sopro leve que dançava entre as árvores. Lá em cima, o céu parecia maior, como se o próprio universo sorrisse. João estendeu os braços e gritou: "O vento nunca vai embora, pai." "Não vai, filho", respondeu Felipe, segurando-o nos braços. "Ele só muda de lugar." O vento soprou mais uma vez, quente e suave, e tudo pareceu suspenso por um segundo. Felipe fechou os olhos, sentindo o ar passar pelo rosto, e jurou que por um instante ouviu uma risada infantil se misturar ao som das folhas. Uma risada que não vinha de João, mas de algum lugar além, leve como o próprio vento que agora parecia abraçar o mundo inteiro. Os dias que vieram depois do milagre pareciam um sonho que ninguém tinha coragem de acordar. A casa de Felipe, antes fria e silenciosa, agora respirava vida em cada canto.
João corria pelo corredor, deixava pegadas de pés molhados depois do banho, espalhava brinquedos e risadas. O som da alegria se misturava ao farfalhar das cortinas, movidas por um vento constante que nunca mais deixou o lugar em paz. Irene visitava quase todos os dias. Trazia frutas, flores e uma paz serena que parecia acompanhar o menino. Sentava-se com Felipe na varanda e os dois observavam João brincar, como se ainda precisassem ver para acreditar. Às vezes, o empresário olhava para o filho e sentia o peito doer de gratidão e espanto. Outras vezes, olhava para o céu e se perguntava quem, afinal, tinha enviado aquele menino chamado Pedro. Certa manhã, João apareceu com a bola nas mãos. "Pai, a gente precisa devolver." "Devolver para quem, filho?" perguntou Felipe, ajeitando o jornal que fingia ler. "Pro Pedro. Ele deixou pra gente, mas o vento disse que já é hora de devolver." "O vento disse isso?" disse Felipe rindo. João assentiu com seriedade, os olhos castanhos brilhando. "Disse ontem à noite, quando eu estava dormindo. O senhor ouviu? Ele passou por aqui, fez as cortinas dançarem." Felipe o observou, o riso sumindo devagar. O menino parecia tão certo do que dizia que ele não teve coragem de negar. "Então tá, a gente vai levar a bola para ele." Foram ao parque naquela tarde. O céu estava limpo e o ar cheirava a terra quente. Felipe empurrava a bicicleta nova de João, comprada dias antes, e o menino pedalava devagar, o rosto concentrado, os cabelos bagunçados pelo vento. Quando chegaram ao lago, o lugar estava vazio. Nenhum sinal de Pedro. Só o mesmo reflexo dourado da água e o som das folhas sussurrando. João parou a bicicleta e segurou a bola contra o peito. "Ele tá aqui", disse baixinho. "O vento tá dizendo oi." Felipe olhou ao redor e sentiu um arrepio. O ar ficou morno. Uma brisa leve passou por eles e o silêncio pareceu ganhar voz. João jogou a bola no lago com cuidado. Ela flutuou por um instante e depois foi levada pela corrente até o centro, girando lentamente. O menino sorriu. Agora ele pode descansar. Felipe se ajoelhou ao lado dele e colocou uma mão sobre o ombro do filho. "Filho, você acredita que o Pedro ainda está por perto?" "Eu não acredito, pai." "Eu sei. Ele está no vento. Está em todo lugar." O homem respirou fundo, sentindo o peso e a leveza das palavras do menino. Pela primeira vez, ele não tentou entender. Apenas ficou ali, observando o movimento da água e o reflexo do sol. O som distante das risadas de outras crianças parecia se misturar ao vento, como se o parque inteiro tivesse aprendido a falar uma língua nova. Naquela noite, Felipe não conseguiu dormir. Sentou-se no escritório, com o bilhete de Pedro sobre a mesa. "Não fui eu. Foi ele. Mas eu vi o vento passando por vocês." Passou os dedos sobre as letras, lembrando o rosto do menino, o sorriso calmo, o olhar profundo demais para a idade. Lembrou-se de tudo o que tentou controlar na vida, de tudo o que perdeu tentando entender o inexplicável. O som do vento entrando pela janela o fez levantar os olhos. As cortinas se moviam lentamente e por um segundo ele achou ter ouvido passos leves no corredor. "Pedro?" murmurou, mesmo sabendo que não haveria resposta. Só o vento respondeu suave, atravessando o cômodo e apagando a vela sobre a mesa. No dia seguinte, Felipe levou João ao hospital para o último check-up. Os médicos fizeram novos exames, confirmaram o que já sabiam. Não havia vestígios da doença. Um dos especialistas, um homem grisalho de expressão séria, olhou para o pai com espanto. "Senhor Lemes, eu não sei como explicar. Tecnicamente é impossível." Felipe apenas sorriu. O impossível, às vezes, só precisa de um pouco de ar para acontecer. O médico franziu o senho, sem entender, e Felipe o deixou ali, confuso, enquanto levava o filho pela mão até a saída. Do lado de fora, o vento os recebeu com uma força suave. João ergueu o rosto e riu.
Ele ainda está aqui, pai. Tá, filho, e vai continuar. O menino apertou a mão do pai. Eu acho que o vento gosta da gente, e eu acho que a gente aprendeu a gostar dele também. O tempo passou e a vida seguiu o curso que antes parecia perdido. Felipe voltou ao trabalho, mas de um jeito diferente. Deixou de lado o ritmo impiedoso e começou a dedicar parte da fortuna a projetos de saúde infantil. Em uma das salas do hospital, mandou colocar uma placa com uma frase simples: onde o vento sopra, há sempre esperança. Irene continuava por perto, fiel ao vínculo que havia nascido no meio da dor. Às vezes, os três se reuniam no parque e o silêncio compartilhado entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Numa dessas tardes, João corria à frente, perseguindo uma pipa que o vento teimava em carregar. Felipe e Irene caminhavam devagar atrás dele. Sabe, eu ainda penso naquele menino, disse ela. Pedro. Será que ele era... Não importa o que ele era, interrompeu Felipe sorrindo. O que importa é o que ele deixou, ela concordou em silêncio. O vento soprou mais forte, levantando folhas e fazendo a pipa de João subir mais alto. O menino gritou de alegria, e o pai riu. Tá vendo, Irene? O vento ainda faz cócega nas árvores. O sol começou a descer, tingindo o céu de um laranja suave. Felipe sentou-se na grama e olhou para o filho correndo. Sentiu algo familiar no ar, uma presença leve, quase invisível. Fechou os olhos e deixou o vento passar pelo rosto. Havia ali o mesmo calor que sentira no dia em que o filho ficou de pé. Uma lembrança viva, uma promessa cumprida. Quando abriu os olhos, o menino ainda corria, livre, inteiro, e o parque parecia respirar junto com ele. Felipe sorriu, o olhar voltado para o horizonte. O silêncio que o cercava não era vazio. Era paz. O tipo de silêncio que só existe quando tudo o que precisava ser dito já foi compreendido. O vento soprou mais uma vez, suave, como um sussurro antigo que agora tinha casa. E naquele instante, o homem que passou metade da vida tentando entender, aprendeu finalmente a apenas sentir. Se essa história tocou seu coração e te lembrou que a esperança pode soprar quando a gente menos espera, fica por aqui com a gente. Inscreva-se no canal e continue acompanhando histórias que aquecem a alma e fazem acreditar no impossível.